Está preparado para conhecer a verdadeira história de bravura e altruísmo? Alguma vez teve curiosidade em conhecer a missão mais mortífera e ultra-secreta do SAS? Por que é que nunca ninguém pergunta sobre os graves obstáculos que estas tropas de topo tiveram de ultrapassar? Venha conosco investigar a missão mais mortífera do SAS de que ninguém fala e trazer-lhe a chocante verdade por detrás dela. No domínio obscuro das operações especiais, The Deadliest SAS Mission No One Talks About continua a ser um mistério perturbador de que ninguém fala. As pessoas que têm conhecimento da sua existência ainda sentem arrepios na espinha quando pensam no facto de a operação ter decorrido em total secretismo e de ter envolvido um esquadrão de elite de operadores do SAS numa missão que nunca tinha sido tentada antes. Não há muita informação disponível sobre as especificidades da missão, mas há rumores de que teve lugar muito atrás das linhas inimigas, num país perigoso, e que testou as capacidades físicas e mentais da equipa até ao seu ponto de ruptura absoluto. De acordo com os relatos, a operação deparou-se com problemas que não tinham sido previstos, o que resultou em baixas horríveis e colocou os restantes membros numa luta inacreditável para se manterem vivos. Tanto o Serviço Aéreo Especial, SAS, como as autoridades oficiais mantiveram-se calados em relação à missão, o que levou o resto do mundo a especular sobre os sacrifícios desconhecidos que foram feitos e as verdades horríveis que se escondem no capítulo mais negro dos anais da história das operações especiais. Durante a Primeira Guerra do Golfo, no rigoroso mês de janeiro de 1991, um esquadrão de soldados de elite do Serviço Aéreo Especial, SAS, partiu numa ousada e perigosa patrulha na imensa extensão desértica do Iraque. O grupo deslocou-se furtivamente através da paisagem desolada, mantendo uma consciência elevada de quaisquer perigos potenciais que pudessem estar escondidos na escuridão. Estavam disfarçados com camuflagem do deserto e tinham um sentido de objetivo. As capacidades e o treino dos soldados foram postos à prova à medida que as tensões na zona aumentavam e os ecos do conflito continuavam a reverberar. Cada passo que davam carregava o peso da tarefa que tinham pela frente, que era a de recolher informações vitais, interromper as linhas inimigas e defender os seus companheiros soldados. Os ventos cortantes e as areias movediças acrescentaram uma camada adicional de dificuldade ao seus esforços. No entanto, a patrulha SAS continuou a ser inabalável e determinada durante toda a aprovação. Estes guerreiros demonstraram uma incrível capacidade de resistência e uma dedicação inabalável ao seu país e, aos seus companheiros soldados, face a uma enorme dificuldade, persistiram na sua perseguição persistente, o que contribuiu para a vitória das forças da coligação durante este momento crítico nos anais da história, graças à sua bravura e empenhamento inabalável. A tripulação trabalhou arduamente para garantir que o trabalho de construção de um posto de observação e de obtenção de informações essenciais fosse meticulosamente planeado e executado sem um único erro. Analisaram meticulosamente mapas, fotografias de satélite e outros dados relevantes para determinar a melhor localização para o seu posto de observação. Os seus esforços eram liderados por um comandante experiente. Quando o sol começou a pôr-se, o esquadrão iniciou a sua missão clandestina, que exigia discrição e precisão para ser levada a cabo sem ser descoberta. A equipa encontrava-se numa situação vulnerável devido a outras variáveis que estavam para além da sua capacidade de influência. Foram confrontados com obstáculos que pareciam intransponíveis, quer se tratasse de um contratempo financeiro, de uma questão jurídica ou de uma mudança imprevista no mercado. Os seus melhores esforços, a moral da equipa e a confiança uns nos outros foram prejudicados devido a problemas de comunicação e a sua situação comprometida. A unidade do grupo foi afetada pelo aumento das tensões. Em consequência disto, não lhes restou outra opção senão retirarem-se do projeto. Compreenderam que, na ausência de uma comunicação adequada e de uma base estável, o sucesso continuaria a escapar-lhes. Serviu como uma lição importante para futuras tentativas, salientando a importância de ter uma posição forte em qualquer projeto e de comunicar claramente. O ambiente era estressante e implacável, não obstante os intensos combates que estavam a ter lugar com soldados iraquianos. A desordem que se seguiu foi causada pelo tiroteio. A estranha quietude da noite foi abruptamente quebrada pelos sons de tiros e explosões que reverberavam no terreno deserto. Um pequeno pelotão de soldados viu-se encalhado em terreno hostil. E enquanto observavam, o seu plano de exfiltração desmoronou-se mesmo à frente dos seus olhos quando a recolha de emergência não se realizou.
Lutaram corajosamente para manter a sua posição sob a luz bruxuleante dos foguetes, com o seu treino e os seus instintos a guiá-los. Quando se envolveram num tiroteio com os seus adversários iraquianos, era possível ver o medo e a determinação a misturarem-se nos seus rostos. As circunstâncias eram críticas e cada segundo era da maior importância. Mesmo à medida que a noite avançava, a determinação inabalável dos soldados não vacilou nem um pouco. Cada tiro que disparavam e cada ação que tomavam era uma demonstração da sua dedicação implacável à sobrevivência. Agarravam-se ao pressuposto de que poderiam chegar reforços, o que mudaria a maré a seu favor, apesar do facto de o otimismo estar a diminuir. Estavam conscientes de que a evasão era absolutamente necessária face a uma situação de adversidade e planeavam lutar com unhas e dentes até ao fim para atingir esse objetivo. Devido a uma queda de neve imprevista, a tripulação viu-se dividida em 2 grupos diferentes durante uma perigosa patrulha de inverno. No meio das suas lutas contra o clima brutal, um dos grupos cruzou-se com uma pequena aldeia. Aí, foram recebidos pelos habitantes, que eram simultaneamente curiosos e amigáveis. Apesar da barreira linguística, criou-se um sentimento de fraternidade, e a aldeia abraçou os soldados de braços abertos. Por outro lado, o outro grupo estava condenado a um desfecho mais terrível. Lutaram contra o vento cortante e a temperatura gelada, tendo como líder o sargento Phillips. Tragicamente, Phillips não conseguiu lutar contra o frio e faleceu, deixando os seus companheiros soldados destroçados com a sua perda. Quando regressaram à colônia, o primeiro grupo procurou um refúgio seguro, onde pudessem encontrar um lugar quente e alguma comida. Durante o tempo de recuperação, lamentaram a perda do seu companheiro falecido e refletiram sobre a incerteza da vida no deserto traiçoeiro. Ambas as partes saíram da experiência com uma grande compreensão das dificuldades e obstáculos suportados por aqueles que arriscam as suas vidas na linha da frente. Esta experiência serviu para recordar oportunamente o preço do heroísmo e a natureza precária da existência humana. Durante uma missão perigosa e arriscada, McGowan, um agente talentoso e conhecido pela sua inventividade, foi feito prisioneiro quando tentava recolher um veículo necessário para o seu esquadrão. A situação era estressante e perigosa. McGowan e os outros membros da sua equipa foram incumbidos de uma tarefa crucial enquanto operavam numa zona perigosa no âmbito de uma operação de alto risco. Tragicamente, enquanto cumpriam a emocionante missão, alguns membros do seu pelotão foram feitos prisioneiros, enquanto outros foram mortos em resultado do pesado combate. Ao longo da luta, a determinação e a firmeza de McGowan nunca foram postas em causa. No entanto, parecia que o destino estava sempre a trabalhar contra ele. Apesar dos seus melhores esforços para escapar à captura, acabou por cair nas mãos dos homens do adversário. A possibilidade de ser interrogado e detido paira sobre ele como uma nuvem negra, tornando a sua situação precária. À medida que a notícia da catástrofe se espalha, um sentimento de urgência apodera-se das forças aliadas, que enfrentam agora a árdua tarefa de recuperar os seus camaradas e vingar aqueles que se perderam enquanto serviam o seu país no cumprimento do dever. O futuro de McGowan e dos outros membros da sua equipa que foram raptados é atualmente desconhecido, o que fez com que os seus companheiros de serviço e entes queridos aguardassem ansiosamente o seu regresso em segurança. Obrigado por assistir. Para mais informações, subscreva o nosso canal.